Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Mais uma vez abrimos essa nossa edição de hoje mostrando os gols marcados pelo Brasil na seleção do Japão. Disparado o adversário mais perigoso desses 3 últimos compromissos do time dirigido por Mano Menezes. Mas ainda assim, discutível, viu? Muito discutível. Vitória brasileira por 4-0 com 2 de Neymar, o artilheiro da era Mano Menezes, com 16 gols marcados. Números, senhores e senhoras, nada mais do que números. Para falar da seleção, do Brasileirão, do futebol e da vida, aqui ao meu lado, como sempre, Vitor Birner, que você verá aí na sequência, Celso Unzelt, e o nosso convidado de hoje é o comentarista dos canais ESPN e da Rádio Estadão ESPN, Mauro César Pereira. Mauro, há tempos a gente queria te trazer aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que se sinta à vontade e goste dessa hora que vai passar nos aturando. É um prazer. Eu agradeço o convite. É estreia, né? É estreia. Pô, então, mais honroso ainda. E eu brinquei com essa coisa da seleção do Japão ser um time discutível pelo seguinte, eu acho que a crônica, de uma maneira geral até, foi um tanto condescendente, talvez até levando em consideração um pouco o futebol chinês, o futebol iraquiano. E a gente colocou essa enquete, que é a nossa enquete de hoje, vocês vão ver aí. E antes disso também vão ver o que está em sorteio, que é uma camisa do Palmeiras. E não é provocação, como sugeriu o Vitor Birner aqui na hora que a gente chegou ao estúdio. Uma camisa muito bonita, por sinal. É porque eu perguntei por que não sorteou a camisa do Palmeiras antes. É porque aqui a gente não tem dia para sortear a camisa, Vitor Birner. A gente pega a camisa, coloca no sorteio e sorteia. É só bonita assim. A camisa, olha, legal. Muito bonita a camisa, muito bonita mesmo. Que o ganhador faça jus a ela. E você está vendo aí também um exemplar do livro Pracinhas Futebol Clube, do Rubens Antônio Filippetti, publicado pela Fábrica de Livros, obra sobre a qual o Celso Unzelt pode nos dar mais informações. Adorei o Pracinha Futebol Clube. E o Pracinha Futebol Clube, ele tem Pracinha é o time de infância dele. Exatamente. E ele tem justamente a minha idade. Ele começa a falar de quichute, de práticas do futebol, de bola dentão, que era uma bola que era bonita e quando gastava ficava toda branca. Pesadinha, que você não encontra mais. Adorei o livro do Filippetti. Parabéns pelas reminiscências. Bom, e vocês vão ver aí, a nossa enquete quer saber de vocês, nobres telespectadores, o conceito que vocês têm, afinal, da seleção japonesa. Na sua opinião, a seleção do Japão é uma seleção tecnicamente muito boa, regular, ou é uma seleção fraca? Como é que você classifica, afinal, o adversário que o Brasil teve pela frente hoje de manhã? Vote, faça seus comentários a respeito, participe do Cartão Verde com a gente. Mauro César, só para sua orientação, a última parcial que eu vi da pesquisa, 60% dos votantes consideravam a seleção do Japão fraca. Puxa, as outras são exagero, o quê, então? Exagero. Mas por isso que eu acho que tem uma diferença aí na visão que o torcedor faz da seleção japonesa e aquela que nós, da crônica esportiva, fazemos. Ou estou errado? Eu acho que todas as pesquisas desse tipo, elas se movimentam em função do resultado. O Brasil atropelou o Japão, então ela é fraca. Se essa mesma pergunta fosse feita há alguns dias e esse torcedor fosse informado, caso ele não soubesse, que o Japão venceu a França por 1-0 jogando em Paris, ele talvez dissesse que ela é boa, que ela é mediana, que ela é razoável. Como o Brasil passou por cima, então a seleção é rotulada como fraca. Eu acho que é uma seleção mediana, ela está no padrão médio aí. E, claro, venceu a França estava também, até o Mano Menezes falou isso, ele foi lá ver o jogo em Saint-Denis e fez essa ressalva, acho que até pertinente. Eles estavam preocupados com o jogo com a Espanha, que foi hoje, empataram fora de casa com um gol no finalzinho, mas perderam, a França perdeu para o Japão. Então, um time que ganha da França na França, ele não pode ser tão ruim assim. Acho que é uma seleção mediana e o Brasil acho que fez um bom jogo, embora tenha rolado um pênalti meio a brasileira. A gente vai ver totalmente a brasileira, gente. Está sendo condescendente. Talvez, Celso e Vitor, tenha sido o caso de que não era um dia mais inspirado dos japoneses, também pode ter sido. Agora, uma coisa todo mundo concorda, ela é a menos ruim de tudo que a gente pegou nos últimos 3 jogos, e eu até estava comentando isso com o Vladimir, ele até se assustou um pouco, mas eu acho que é o mais auspicioso jogo da seleção de um ano para cá. Auspicioso no sentido de ter descoberto caminhos, a história dos 2 volantes que sabem jogar, embora não seja o adversário ideal para se testar esse tipo de coisa. Eu acho que teve muita coisa legal, a entrada do Kaká, tirando um pouco essa carga do Neymar, do próprio Oscar, que são garotos. É engraçado como a presença do Kaká deu ao time uma cara de seleção, né? Uma coisa meio peso, que não é né? de ninguém. Deu uma... preserva o Neymar, preserva o Oscar e preserva o Mano Menezes, né?
Porque se joga bem ou joga mal, fala-se do Kaká. A imprensa internacional repercute o Kaká. E aí as pessoas esquecem um pouco o Mano. É bom para ele também. Eu acho a seleção do Japão uma situação de regular para boa. A seleção do terceiro escalão do futebol, mais próxima do segundo, aí precisa evoluir um pouquinho do que do quarto escalão. Tem um bom padrão tático, tem um sistema de jogo, sabe trocar passe na frente, agora falta um pouquinho aí do jogador que decide, falta a marcação do contragolpe, falta a marcação... Entre as coisas que eu ouvi... Não suporta a pressão normalmente, sabe? E equipe que não suporta a pressão, ela pode até ter uma certa técnica, mas ela não consegue resultados. Tem 8 jogadores que, na Europa, quer dizer, isso para os padrões do futebol japonês é uma novidade. Uma impressão que eu tive, assim, que é uma seleção pretensiosa no seguinte sentido, ela tenta um toque de bola curto que exigiria mais técnica do que, na verdade, eles têm para poder impor um jogo desse tipo. Então, essa foi a impressão mais forte com a qual eu fiquei assim, vendo a partida. É pretencioso o toque de bola, mas no final acaba não tendo consistência. Eu acho que em alguns momentos, por exemplo, no começo do jogo, quando o Brasil não conseguiu fazer marcação sob pressão, nos primeiros minutos mesmo, a seleção japonesa foi melhor. Porque a do Brasil teve chance para fazer 1-0. O Diego trabalhou. O que eu acho, assim, eu olhei o jogo do Brasil hoje, eu passei o olho nas manchetes, vi a opinião do pessoal à tarde. Eu não consegui ver essa evolução toda. Eu acho que tem uma evolução com a bola, que era previsível. O Brasil nunca teve muito problema para atacar, essa seleção tem capacidade. O problema da seleção era atacar e defender. E eu acho que o Brasil deixou hoje muitos espaços, eu acho que tinha muito espaço de novo entre os volantes e os zagueiros. A seleção japonesa, com esse toque de bola, como se chamou de pretencioso, chegou na cara do gol do Brasil algumas vezes, só que o Brasil foi fazendo os gols. O Celso comparou a seleção brasileira há algum tempo com a Alemanha. E eu acho que é exatamente isso. Lembra muito a Alemanha com a bola, é uma seleção que quando faz um bom jogo pode encantar, mas ela não é consistente. A Alemanha fez 4-0 hoje na Suécia, em casa. Vinha de 10 minutos no segundo tempo e tomou 4-4. Eu vi o primeiro tempo, eu tinha que ir ao banco amanhã, eu falei, vou antecipar, porque eu estava com pouco tempo para ir ao banco amanhã, vou antecipar. Fiz 3-0, eu falei, vou sair de casa. Está resolvido. Eu queria ver competição, não queria ficar vendo. Quando eu cheguei para ler o noticiário, 7 e pouco, tive que fazer minhas coisas, 4-4. Eu não entendi. Você viu o jogo? Eu acho inadmissível. Acho que nenhum time grande pode fazer 4-0 e tomar 4-4. Qualquer time que faz 4-0 e toma 4-4 é muito mais incompetência de quem sofre gol do que mérito de quem faz. Isso na história da Alemanha deve ser uma aberração. Sim, a Alemanha está acostumada a reagir, né? E não a permitir esse tipo de reação. Mas o papel inverso. Bom, a gente vai saber. Quer fazer uma citação de Twitter antes, até para conclamar os tuiteiros aí? @cartãoverde, quem mandar o tweet concorre aos prêmios. Vamos aqui, o @Claudio Yoshida diz que a seleção do Japão é uma seleção regular, que pegou o Brasil num dia muito bom. Dá nota 5 para a seleção do Japão. Pô, é uma nota... 5. Eu já falo para vocês, eu vou pedir um favor aos três. A gente fez o que a gente costuma chamar de ilustra, com os lances da seleção, com os gols inclusive. Vou pedir para rodar isso, mas se a gente puder levar a conversa mais ou menos em cima dos lances que a gente vai ver, vai ajudar quem está em casa. Quem contra ali o velho moço? A gente vai começar com o chute do Honda aí. Que na verdade foi o primeiro lance assim, mais perigoso. Agora, por exemplo, se o Brasil pega uma seleção mais forte e toma um gol, uma circunstância dessa, o jogo é igual? Aí já mostrando o longo da jogada, acho que realmente um belo toque do Oscar. E a bola foi realmente no... belo chute do Paulinho, né? Aí tudo fluiu, né? Agora, de novo a pergunta, se o Brasil estivesse enfrentando uma seleção forte, que tem meios de qualidade, ou que tem alguém... O Paulinho estaria aí com essa liberdade? É a questão que fica. Então, e olha a liberdade, a gente vai ver em outros lances até, isso aí vai acabar no pênalti brasileiro. O gol no começo do jogo já muda, porque obriga... Não é que obrigue, mas os japoneses saem, é natural. E aí um erro desse, né, mano? Um erro desse também. Aí vem um erro de arbitragem, né? Para mim isso não é pênalti, o jogador está caído. O Neymar chuta a bola na direção da mão dele, ainda fica ali tropeçando. Ele forçou um pênalti. O Neymar tem cobrado o pênalti assim no alto, que é... Né? Ele melhorou a maneira de cobrar, né? Depois de perder alguns lá atrás. Mas eu acho que o jogo ficou fácil. Olha o espaço, ó, tocando a bola, conseguindo envolver. Esse é o chute do Acerbi, né? E aí depois a gente vai ver, a gente até colocou aí na sequência depois, o lance que acaba com o Kaká mandando a bola na trave. Olha o tempo, o Neymar teve tempo nessa jogada para corrigir a posição dele, sair do impedimento, ele vai girar e vai encontrar o Kaká assim, também sem marcação. E as jogadas quase todas foram assim, de velocidade, com espaço. É o que o Vitor está dizendo, né? Não vai encontrar esse espaço sempre. E os dois volantes que não são primeiros volantes, eles terão que ser exigidos. Eu acho que é fundamental que existam jogos com outro perfil. Essa matada também, matar a bola no peito atrás do marcador, também é um negócio... E tem uma outra coisa, Vladir. Você pega qualquer seleção, qualquer time campeão dos últimos anos, incluindo o Barcelona,
todo time começa a se formar forte, consistente, capaz de vencer pela parte defensiva. E o Brasil não está fazendo isso. O Mano Menezes está começando a estruturar a seleção depois de 2 anos pela parte ofensiva. Aí um bom toque de bola, o chute do Kagawa também estava bem. A gente vai ver pelo outro ângulo que ele está muito marcado, que tinha muita gente na frente dele. A gente vai ver na hora de trocar a imagem aí. Olha o que tem de gente na frente dele. Tem de novo conseguindo tabelar, mais uma vez envolvendo. Ó, mas olha na hora que ele prepara para chutar, ó, dá uma olhada. Ó. É uma bela jogada, aliás. Eu acho que nessa formação, com Hulk, com Oscar, com Kaká e Neymar, pode sobrar para o Hulk. Ele pode amanhã não ter o Hulk, colocar um volante e colocar o Ramírez na direita. Agora, para mim foi uma pênalti. tendência ao longo do tempo. Eu acho que vai acontecer lá na frente. Foi pênalti no Honda aí, no choque com o Adriano. Na hora eu tive dúvida, mas foi sem querer, mas foi pênalti. Olha aí, ó. É pênalti, pega o pé dele, né? É pênalti, eu também acho que... É pênalti, sim. E aí a gente vai ver, essas jogadas, que mais do que tudo também é assim, a vontade. A bola não saiu, ela pode até sair por trás. Na transmissão, até eu estava vendo o jogo na Globo, falaram que a bola entrar de qualquer jeito não ia, né? Eu acho até que ela pode ter saído, sim. Eu acho que saiu no cruzamento, pelo que ela faz uma curva ali, e onde ela chega para a finalização. Agora, ó. Aí saiu. Ó. Ela sai e volta, né? O Bandeirinha, ele reage em determinado momento, né? Quando ele acha que a bola... nem sempre a televisão esclarece os lances. Esse eu acho que é o caso. A câmera deveria estar na linha de fundo. Se a gente achar que a televisão vai dirimir nossas dúvidas, estamos perdidos mesmo, viu, Mauro? É o gol do... Sempre com muito espaço, sempre. Sim. Todos os lances iguais, né? Lances de... E a gente vai finalizar depois com a jogada individual espaço, do Lucas. velocidade. Precisa jogar nesse 4-2-3-1 com a movimentação que o Brasil está armando. O mínimo que você vai precisar num jogo mais difícil é que os dois jogadores que marcam pelos lados, que atacam pelos lados, no caso hoje seria o Kaká hoje na esquerda e o Hulk na direita, que em algum momento eles atuem na linha dos volantes. Sim. E aí você mata o jogador ao mesmo tempo. E o Lucas é reserva? O Lucas é reserva. Acho que o Lucas precisa um pouco mais de cancha, precisa... Sabe, ele tem decidido alguns jogos para o São Paulo, mas é que no meu conceito de seleção ele mudou um pouquinho para o que tem acontecido, mas tinha que decidir algum campeonato. Mas não precisa jogar ser referência também de na equipe. seleção, Vitor. Me dói o coração. Hoje em dia qualquer um joga, então a gente tem que jogar um pouco Você também. vê uma seleção em formação, todo jogo o Lucas entrando depois, botar ele nesse contexto. A gente entende que o Hulk está sendo útil. Você tiraria quem? O Hulk. É o Hulk. A dele é do Hulk. Eu tô mais com o Mauro. Eu acho que com o tempo, o Mano... Vai sacrificar o Hulk, botar um volante e o Lucas continua. Vai colocar o Ramírez, como ele joga no Chelsea, na direita, que faz esse terceiro volante com facilidade, e vai usar um volante de marcação, não dois volantes técnicos. Até porque o Ramírez, o jogador, quando o time tem a bola, ele precisa de espaço para usar a velocidade que tem. Aliás, ele está jogando agora mais como volante por dentro, né? No Chelsea, com as mudanças, com a chegada do Oscar, do Hazard. Mas ele foi muito bem jogando nessa função no Cruzeiro e na campanha do Chelsea campeão europeu. Eu acho que quando enfrentar adversários mais difíceis, não acredito que ele vai manter o quarteto. A gente vai começar a discutir mais um quarteto. Então, e aí já vira outro time, você concorda, Mauro? Vira, mas acho que pode ser necessário. Eu acho esse time muito vulnerável. Uma mudança tática, não técnica, né? Que as pessoas entendam. Não é que o Hulk está jogando mal, que não merece uma característica. Os laterais titulares, Daniel e Marcelo, com esses dois volantes que não são volantes, é um time muito vulnerável. É muito vulnerável. Tem que fazer meia dúzia de gol por jogo. Vai ser complicado. Vai repetir o que acontece com o São Paulo. Os laterais que vão e você tem aquele problema. A gente já falou aqui, eu tinha uma cisma danada com o Hulk, confesso, cara. Hoje eu tenho ele em outro patamar, assim. Entendeu? Eu acho que a grande evolução que a gente precisa no Brasil, torcedores, imprensa, é entender que um time não tem 11 titulares, ele pode mudar de um jogo para o outro. Sim. Então, numa Copa do Mundo, digamos, contra uma seleção fraca, vai ao quarteto. Contra uma seleção mais forte, eventualmente o técnico tira um jogador e coloca mais um homem para reforçar a marcação. Vai jogar contra a Argentina e quem vai marcar o Messi? Um jogador de área vai poder ter um lançamento longo na área. O Ramírez vai marcar o Messi, o Paulinho. Aí fica todo mundo deslumbrado. O Paulinho, como ele aparece na área? Ele aparece na área, mas ele vai ter uma missão defensiva muito mais difícil para enfrentar em determinados partidos. Uma coisa, por exemplo, que aconteceu no último amistoso do Brasil e Argentina com as seleções principais, o Messi fez um gol que decidiu o jogo, ele arrancou 40, 45 metros com a bola sem ninguém para marcar. Por falta disso. Ele saiu com a bola do meio campo, numa diagonal, até a entrada da área, para poder chutar em gol, sem ninguém marcar. Isso assim, não acontecia isso no futebol dos anos 70, quanto mais hoje. Agora, deixa eu chegar numa questão filosófica. Quem te amarrou o programa dessa maneira, tentando falar e entender de que maneira as pessoas que estão nos assistindo encaram a seleção do Japão? Porque no final eu vi o Mano falar depois do jogo e ele falou o seguinte, que ele sabia que era uma situação incomum o Brasil conseguir fazer 10 gols em 2 partidas, entendeu? Mas que ele achava, apesar dessa normalidade, que o time tinha criado e que tinha conseguido mostrar alguma coisa. Agora, o fato de estar diante de um adversário, sem contar os outros, falando só do Japão,
diante de um adversário que é discutível, quer dizer, coloca por terra toda essa teoria. Vocês concordam comigo? Porque uma coisa é você ver virtude e falar, pô, realmente criamos. Agora, vai encontrar essa facilidade de novo quando? Eu acho que não pode ter exagero, mas pelo menos acho que ele tem aí uma perspectiva legal. Um esboço. Tem um esboço, tem um caminho. Não tinha nem caminho. Porque não existe um centroavante hoje no Brasil que você fala assim, esse cara é o camisa 9. Não tem. O Damião não é. Eu acho que não dá para montar um time em cima de Luiz Fabiano ou Fred, jogadores que têm históricos de lesões. Quando você pode contar com o Luiz Fabiano? Como tem o Kaká também, né? Se a gente for imaginar. Eu fiquei feliz demais de ver o Kaká. O Kaká tem conseguido se manter, é para observar. Mas montar um time em cima do Luiz Fabiano ou do Fred, que vira e mexe estão machucados, eu acho uma loucura. Para mim, um desses dois pode ser o close do Brasil. Um centroavante experiente para ser um reserva e entrar em alguns jogos. Ou até começar uma partida ou outra. O homem era para ser o Pato, Pato, ele está buscando né, outro Mauro? caminho. Aqui também era para ser o Pato que é um jovem que tem os mesmos problemas dos veteranos. E se machuca mais do que acho que Luiz Fabiano e Fred juntos, né? Agora você falou, ele tem um esboço, só que esse esboço também não vai ser aplicado. Porque agora, contra a Colômbia, muito provavelmente... Ele disse que vai convocar os jogadores aqui do Brasil. Vai convocar os Pediu a compreensão dos clubes. Menos mal para a seleção, muito ruim para os clubes. Os clubes não deveriam... Ele pediu compreensão dos clubes, os clubes não deveriam compreender. Isso é um absurdo. Os clubes deveriam se juntar, escrever um ofício, como disse o José Maria Marinho quando veio aqui, falando que dispensa os jogadores se mandarem um ofício mesmo para a CBF. Manda um ofício para saber se é verdade ou não do Marinho. A gente, ele estava mentindo. Então manda um ofício para saber. Né? Não fica só no diz que diz. Seria muito diferente se o jogo fosse aqui. O jogo é nos Estados Unidos, né, cara? Tem viagem, tem um monte de coisa. Nem que o jogo fosse... E no dia 21 também vai ser outro problema também, quando voltar aquela coisa do Superclássico das Américas. Porque aí sim vai desfalcar os clubes. Não, eu acho que o argumento vai ser o mesmo. Só aqui. Aí, do ponto de vista do Campeonato Brasileiro, estão fazendo a palavra certa, é palhaçada. O Corinthians viaja dia 5, dia 6 para o Mundial. Quer dizer, 14 dias antes, vai ter jogadores convocados para o jogo das trevas que não aconteceu. Os outros times decidindo o Campeonato Brasileiro. Jogadores para os dois times. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o nosso futebol aqui dentro, para a CBF, ele não tem valor algum. E já melhorou. Né? Parece que ele é uma obrigação que a CBF tem que suportar para poder, sei lá, fazer as coisas andarem e administrar a seleção brasileira, que é o interesse dela, que é o que dá dinheiro. Ou seja, não está pensando em futebol. Você só fala e não cita nem o Twitter. Então, vou fazer ao contrário, vou falar aqui de algumas pessoas que já participaram do programa através de Facebook. Até o José Darosa, que, Birda, essa vitória esconde o técnico de segunda divisão que a seleção brasileira tem. Também é um exagero. Assim, é um bom técnico. Ia dar respirar aliviado. Mas vai, sim, mudou a situação. É um bom técnico. Gregório Luiz, Paulo Sérgio, Rubens Barreto, Alan Bastos Costa. O nível da seleção é bem meia boca, sabe? Pergunto a vocês, essa seleção que jogou hoje ganharia de uma Espanha? Não. Com o futebol de hoje, não. Não. Não ganharia. Ia fazer gols, mas não ia ganhar. Mas também diria que não veio ao caso. Não ganharia da Espanha, como já não ganhou da Alemanha, num amistoso que fez, como já não ganhou da Argentina. Ia ter o mesmo problema que teve contra adversários de primeiro escalão. Ganha da Colômbia, Mauro? Esse é um jogo mais difícil, né? Se a Colômbia jogar inteira, a Colômbia tem um dos melhores atacantes do mundo, o Falcão Garcia. Esse cara vai dar trabalho. Tem bons jogadores. Está bem nas eliminatórias também. Está bem nas eliminatórias. Então, esse deve ser um jogo... Esse vai ser um teste mais interessante. Eu acho que o fundamental é que o nível tem que ir subindo. E aí, de repente, você desce um pouquinho, joga com a seleção média, joga contra uma forte. Mas será que isso vai acontecer? Porque são os sauditas que marcam os jogos, né? Tal empresa lá que comprou os direitos, né, da seleção. Então, o mais louco é isso. A Copa vai ser no Brasil em menos de 2 anos. E a comissão técnica não tem o poder de virar e falar, olha, eu gostaria de enfrentar essa seleção aqui, porque essa seleção tem uma característica que vai forçar em cima do Paulinho, do Ramires, e não existe essa vai dar trabalho né? para os meus zagueiros, eu quero testar o meu goleiro, quero saber se o goleiro é bom, não é? Bom jogando na seleção. Isso também é uma coisa que existe de planejamento. Aí eles marcam um jogo contra a Mauro? Irlanda do Norte, vai ter que jogar contra a Irlanda do Norte, ou contra o Turcomenistão. Mas é que a gente fala tanto de planejamento, isso também exigiria planejamento, né? Porque tem um sem fim de coisas, tem eliminatória aqui e lá. E isso pode custar caro. Se bem que as eliminatórias sul-americanas, como são 9 seleções, sempre tem uma folgando. Então daria para programar um jogo em Quito. Mesmo que você tivesse que abolir tudo, talvez fossem os melhores adversários. Para ter um desafio, um jogo em Santiago, conta que tá nos um jogo em Montevideo, um jogo em Buenos Aires, um jogo em Quito, um jogo em La Paz. São testes. E todo mundo quer ganhar do Brasil. Para os caras não vai ser amistoso. Poderia ser um caminho, mas isso nem foi cogitado. Testaria também o empenho e a vontade de quem está na seleção, porque boa parte está lá, então exigiria... América do Sul está aqui, mas exigiria... Rui Leber no Twitter, aliás, mais uma vez estão perguntando aqui, manda o tweet, @cartão verde, já está concorrendo aos prêmios. Rui Leber, ele acha que o Brasil melhorou um pouco, mas a defesa ainda tem muitos problemas, qualquer time dá sufoco no Brasil. O Helder Três Rios pergunta se a gente não acha melhor, em vez de fazer um amistoso, um treino de titulares contra reservas.
Aí a gente pode colocar essa coisa em questão. Eu queria responder aqui para o Joacir FC. Ele diz o seguinte: se joga na retranca é feio. Se joga com o quarteto não serve. Por isso os técnicos da seleção não dão atenção. Só explicar uma coisa, assim, cada um aqui tem um conceito de futebol, o Valdir gosta de futebol mais ofensivo, eu sou um pouquinho mais pragmático, o Mauro também, o Celso é um pouquinho mais romântico, apesar de ser realista. A seleção, qualquer time de futebol, todo mundo aqui. qualquer time de futebol, Legal. qualquer time de futebol precisa saber defender e atacar. Precisa saber roubar a bola para ter a bola e saber o que fazer com a bola. O Brasil sabe o que fazer com a bola, mas não sabe ainda muito bem o que fazer com ela, por isso a gente está criticando. Mas bem engraçado também esse questionamento com relação à defesa, porque no final é onde a gente tem 2 jogadores que são dos mais incontestáveis, né? Mas quem joga na frente deles, né? Não, tudo bem. Então, o sistema defensivo. É o sistema defensivo o problema. E em Que começa relação à nos defesa, atacantes. aí, a gente está falando muito de convocação de Diego Cavalieri e tal, mas justiça seja feita. Tirar o Diego, que está atualmente agora, seria injustiça. Mas eu não queria tirar ele, só queria que o Diego Cavalieri estivesse lá também. Mauro César, ele treinos tá titulares cumprido. contra reservas em amistoso, vale ou falta aí a competitividade? Talvez perderia Olha, apelo, né? dependendo do treino, pode ser melhor. Se colocar assessor de imprensa para completar o time, não vai adiantar, né? O Palmeiras passou por isso hoje. A não ser que o assessor de imprensa seja um craque anônimo, desconhecido. Dependendo do time, o assessor de imprensa pode até ficar. Pode Bom, até ficar. Né? Não foi combinado, mas o Palmeiras é o nosso próximo assunto. O Palmeiras que encara o Bahia amanhã em Pituaçu. O time treinou hoje pela manhã na Ilha do Retiro, lá no Recife, onde ficou, aliás, depois de ter enfrentado o Náutico no final de semana. O clima tá daquele jeito, né? O jogo com o Bahia é o verdadeiro tudo ou nada para o Palmeiras. No treino hoje pela manhã, o treinador Gilson Kleina era disso que a gente falava aqui, teve de recorrer a reforços incomuns para completar o time reserva. O preparador físico, Fabiano Tchá, jogou, o auxiliar, o Narciso, jogador do Santos, e até o assessor de imprensa, o Marcelo Casavia, integrou o time lá. O Barcos, que está em campo, a Argentina está em campo nesse momento enfrentando o Chile, depende de quanto tempo vão precisar do Barcos lá, mas há a esperança de que ele venha e defenda o Palmeiras ainda nesse jogo contra o Bahia. A gente vai ouvir aí o Maurício Ramos falando. Tanto como a torcida está sofrendo, os jogadores também hoje vêm sofrendo com o aspecto psicológico. Mas é botar na cabeça que nós conseguimos fazer isso, dar a volta por cima, porque o ser humano é capaz de superar muitas coisas. Então é levantar a cabeça e ir contra o Bahia e fazer o melhor jogo das nossas vidas. Ficou com inveja, queria ele jogar. Bom, o Mauro trouxe aqui notícias de como foi o desempenho do time reserva. Diga lá, Mauro. O Eduardo de Menezes, nosso repórter da Rádio Estadão ESPN, que acompanha lá o Palmeiras, disse que o assessor de imprensa não teve a oportunidade de tocar na bola. Fez número apenas, né? A gente faz essa brincadeira, mas esse tipo de situação não é tão incomum assim, não. Em algumas situações em que você não tem um elenco completo, está em viagem, completa o time com um preparador físico, alguém entra ali para fazer o número. Juniores, ou pega emprestado com alguém ali, com o time local. A própria seleção brasileira cansou de pegar garotos de times do Rio, garotos de 17, 18 anos, para completar coletivo na Granja Comari. Subiam a serra 3, 4 rapazes e completavam o time, né? Se todo o problema do Palmeiras fosse esse, seria uma maravilha, né? O problema do Palmeiras é bem mais Aconteceu sério. também uma informação importante, o Thiago Heleno, que está suspenso, o Juninho, eles estavam lá também e voltaram. Isso. Né? A última informação também, para complementar, o Michael Leite tinha ficado aqui, o Assunção também e o Correa. Eles iam passar por uma avaliação. O Palmeiras soltou nota agora, perto de 8h30 da noite, dizendo que o Assunção só viaja para Salvador, mas também não há certeza de que ele jogue também, por causa da condição física. Fala, Vitor, te cortei. Eu ia só que emendava sobre seleção brasileira, eu quero dar opinião sobre o Palmeiras, só o Leandro Dalacqua faz uma pergunta interessante. O que você acha de convocar Chiesa, Bruno Mineiro, esses jogadores para amistoso contra a Argentina? Apesar que prejudica também. Algumas equipes é injusto com um e injusto com o outro. Mas o que vocês achariam disso? Eu acho que são jogadores que não têm a menor chance de jogar na seleção brasileira, né? Seria só uma Eu acho que noite de também Cinderela. não é só o Só pra apelo, isso. não é só o apelo para a torcida, é também motivar o jogador que está em campo também, né, cara? Dependendo do jogo que você desenha também, Porque não esses empolga jogos com a ninguém. Argentina, por mais bizarros que eles possam ser, o Paulinho começou a jogar na seleção no ano passado, nesses jogos contra a Argentina, né? Então, Foi de a repente, brecha. surge alguém, né? Não Isso é- pode acontecer Mas o também. Paulinho era um candidato a ser visto, né? Agora, o caso do Chiesa, essa altura da Não, vida, não que vai. motivação que o cara vai ter, tá indo para nada. Agora, falar em motivação, acho que isso tem Colocar no bastante a ver, currículo, né? bastante a ver com o problema do Palmeiras, emocional. Você vê o time em campo em alguns momentos, parece que o time não acredita que possa reagir. O jogador sabe quando correm, se esforçam, não acho que falta pegada, não acho que falta É garra. visível, né? Nos minutos Mas que antecederam o gol do correm Náutico, de maneira irracional. Né? E esse acho que é além da qualidade do elenco, além da pontuação, eu acho que esse é o maior problema do Palmeiras e por isso o Palmeiras O astral não escapa tá do baixo. rebaixamento. Isso já estava claro no jogo com o Coritiba.
antes do Coritiba fazer o gol, merecia já fazer o gol, Sim. fez um gol que foi anulado, e você percebia os jogadores abatidos com o 0 no placar. Que dirá quando tomou o primeiro, né? O Palmeiras perdeu confiança, na verdade, o pouco de confiança que tinha readquirido logo na entrada do Precisa pegar um embalo. né? Precisa reembalar, mas agora não dá mais tempo, né? Praticamente não dá mais tempo. Faltam 8 jogos, o Palmeiras tem agora contra o Bahia uma situação de descontar para uma diferença que ele já tinha em relação ao Coritiba. Agora ele está lutando para descontar para uma diferença de 6, que já era aquela diferença do Coritiba. Quer Contra dizer, o time que está tudo jogando isso- mais e vai jogar em casa. Tudo isso mexe Tem a volta muito do com a Gabriel, cabeça, né? tem a volta... A Copa do Brasil, ela, da maneira que vem sendo disputada até esse ano, ela muda ano que vem com a entrada dos times que vão à Libertadores. Ela é um torneio importante, é um título nacional, tudo isso não se discute, pelo menos na minha opinião. Mas é muito traiçoeiro, né? Porque não são poucos os times que vão tem um bem peso, na Copa né? do Tem um Brasil peso. Permite e se iludem. essa- No ano passado, essa ilusão, eu fui comentar um jogo Ceará e Flamengo em Fortaleza. E o Ceará eliminou o Flamengo porque venceu no Rio, foi a primeira derrota do Vanderlei Luxemburgo ano passado comandando o Flamengo, e conseguiu segurar um empate. O Flamengo com um homem a menos, arbitragem polêmica do Sandro Meirahit, uma confusão danada, o Luxemburgo foi expulso, enfim. E o Ceará eliminou o Flamengo. No dia da transmissão, eu falei, olha, esse tipo de Ceará pode até ganhar a Copa do Brasil, mas com esse elenco vai brigar para não cair. Nossa, o pessoal do Ceará ficou zangado comigo. E o Ceará, depois, no meio do campeonato, começou a contratar jogador, mudar o elenco era muito envelhecido, muitos jogadores com 30 e tantos anos, mas aí era tarde demais. Você começa a querer corrigir no meio do voo, o avião vai embora. Aquela leva do Iago. E caiu. Isso, Yarley, Geraldo, jogadores de 37, 38 anos, e reunidos ali. Não era um com uma garotada, eram vários. E depois contrataram o Belletti, que acabou não ficando, porque já estava no final da carreira, acabou parando de jogar. Edmilson, né? Edmilson foi Fortaleza. Mas, enfim, acabou sendo rebaixado do Ceará. E o Avaí, que foi semifinalista ano passado, caiu. O Coritiba, que foi finalista da Copa do Brasil esse ano, ficou aí na zona de rebaixamento um bom tempo, só agora consegue escapar. Né? O Vitória e o Atlético Goianiense foram semifinalistas. O Vitória foi a decisão contra o Santos em 2010 e foi rebaixado. E foi rebaixado num jogo contra o Atlético Goianiense que o Atlético escapou. Então você vê que todo ano, times que vão bem na Copa do Brasil, pelo formato que vinha sendo disputado até esse ano, sofrem no Campeonato de Pontos Fora Corridos. que Palmeiras é mais perdem também muitos pontos no campeonato de ponto corrido por priorizar a Copa do Brasil em alguns momentos. Sem ter elenco para isso. O Palmeiras fez isso. Sem também. ter elenco, Não vamos esse é o nos detalhe, esquecer né? que o Saber Palmeiras até onde a fez perna isso. vai. Não é Mariano? o Corinthians que saiu da zona de rebaixamento e dispara. Imagina elenco como vai é ser no corrido. Só porque o Palmeiras já tem bastante coisa para se preocupar, você falou da volta do Gabriel, volta também os zagueiros também, né? O Dani Moraes. O Tite tem problema, o Bahia, na verdade, tem problema na frente, né? Não sabe se o Souza tem condição de jogo Isso. e o Elias também. Atrás volta todo mundo, prazado do Palmeiras. E tem uma outra coisa do Palmeiras. Eu vi ontem a entrevista dada pelo presidente do clube, Arnaldo Tironi, que eu acho assim, tentou explicar a ausência, falando que estava querendo não sobrecarregar o pessoal da segurança do clube, mas sei lá, eu tenho para mim que nessa hora o presidente tem que estar junto. Concordo. Cara. Nem Não, tem que estar não junto, seja o né? padrão. Ele tem que ir ao jogo e ao vestiário. Perca ou ganhe. Ir ao jogo e ao vestiário. Porque literalmente é o comandante do barco. Né? Então não pode ver afundar e falar, não, eu vou ficar olhando. Ele tem que estar lá. Até porque isso talvez gere um pouco de respeito por parte dos jogadores. Talvez, tudo bem que acho que não muda muito, mas pode motivar um pouquinho os jogadores, né? Pode dar futuramente a noção aos que ficarem no Palmeiras que ali tem um comando, sabe? Que ali respaldo, né? Sabe, alguém que está dando a cara para bater, que eles não estão sozinhos ali. Eu acho que o presidente tinha que estar lá. A ausência não se explica, se supre, né? Ele tem que ir lá. Mas pelo menos a explicação, a justificativa é original, né? Essa eu não conhecia, né? Eu não quero dar trabalho para a segurança. Não quer dar trabalho pra Bom, semana ninguém. passada ele disse que não admitiu o rebaixamento. Ele falou isso. Ele falou isso mas não admitiu o momentos rebaixamento. antes da derrota, né? Horas antes da derrota. O torcedor pode não admitir o rebaixamento. Ele é o que toma decisões para o time jogar ou não jogar. Só se virarem a mesa, né? Eu acho que isso está fora de cogitação. E depois aquela explicação, comparando o time com o carro, com o motor fraco, Que precisa empurrar o carro para subir a ladeira. Por isso que eu acho que precisa o Fiat 147 com muitos anos de Tem que subir em primeira, né? Fique claro. A declaração, Vai botar a segunda, né? Quer citar algum tweet? Quero. O Vianney G pergunta qual é o impacto se o Palmeiras cair, qual é o impacto do rebaixamento do Palmeiras, 2 vezes rebaixado em 10 anos? Qual é a repercussão desse terremoto?
Eu acho que o Palmeiras continua sendo um gigante, só que ele precisa começar a arrumar resultados. Eu não acho que isso vai diminuir. Mas as ruínas do não muda terremoto o que é o Palmeiras. já vem desses 10 anos do Palmeiras ser coadjuvante. Eu acho muito mais grave o Palmeiras ser coadjuvante por 10 anos do que cair em 2 anos depois da queda, isso é o máximo que conseguiu foi a quarta colocação em Campeonato Brasileiro. Então. Os 2 anos seguintes da queda, quando, entre aspas, algumas pessoas acham que se aprende uma lição, e depois, se não me engano, em 2008, ficou em 4º lugar, ficou uma vez em 5º e foi 10º, foi 14º. Cair mais uma não vez. Não voltou a competir no mesmo nível dos principais times. Né? Cair mais uma vez, o Grêmio caiu. E chegou duas. a disputar a final de Libertadores depois disso. Isso. O Fluminense caiu mais uma vez, caiu para a Série C e está aí para ganhar o 2º título brasileiro em 3 anos. Então, o mais grave é cair e ter ficado esse tempo todo no marasmo que o Palmeiras está, né? Não, eu acho que também muito da animosidade que a gente vê da torcida, que não tem um histórico de complacência com nada, também é o fato de saber que o time tinha dinheiro para montar um time, talvez tenha gastado de uma maneira a reincidência, quer dizer, ninguém esperava que o Palmeiras fosse ver essa situação de novo, cara. Depois de ter caído uma vez, entendeu? Eu acho que um dos grandes erros do Palmeiras é acreditar demais em ídolos do passado e alguns que nem ídolos são. Quantidade de jogadores que passaram pelo Palmeiras e voltam. Acredita, hein, Mauro? É uma coisa recorrente no nosso futebol. Mas O Palmeiras acho que é o times, campeão né? nisso. Inclusive na contratação do Luiz Felipe Scolari, que é um técnico que há muito tempo não faz um grande trabalho. Há muito tempo. Desde Portugal. Né? Quando o Felipão passou pelo Chelsea, saiu do Chelsea que não conseguiu resultados, a versão que circula no Brasil até hoje, não, porque os jogadores o boicotaram. O mesmo elenco ganhou o Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e a mesma base foi campeão europeia, com outros treinadores. Será que ele não teve nenhuma responsabilidade? E a formação desse elenco do Palmeiras tem também a chancela do Felipão. Vários jogadores foram contratados com o aval do ex-técnico. Então, não é culpa só dele, é evidente que não. Tem vários culpados aí nesse cenário tenebroso do Palmeiras. Mas é demais, acreditam demais. E nisso aí volta um Correia, volta um Obina. O que o Obina faz no Palmeiras? O Obina não consegue fazer um gol. Leandro agora. Então, eu acho que Leandro, que tinha parado de jogar, estava no América do Rio. Estava no América. Olha que situação. Como é que você contrata um ex-jogador na situação do Palmeiras? Mas, Mauro, você viu algum grande erro tático de formação no Palmeiras? Porque os jogadores que o Felipão quis, ele não conseguiu trazer. Porque a direção não traz, e aí... Os camarões. Dinheiro, a torcida vai lá, bate em jogador, o jogador tem opção, não vai jogar lá. A crise constante, os problemas de direção... Porque tá tudo no caldeirão, eu gosto do Filipão, concordo contigo, faz muito tempo que ele não engrena um trabalho no nível Luiz Felipe Scolari do passado. Mas eu olhava o time do Palmeiras e às vezes quando eu critico algum time porque eu não quero isso, quero aquilo, eu não conseguia enxergar como melhorar aquilo. Se você não consegue entender o que faltava. Mas é justamente esse o que mais ele podia fazer. É justamente esse o trabalho. Se paga um técnico para achar a saída. Não, mas a minha opinião é que o Palmeiras jogou no limite do que podia com ele, em alguns momentos até um pouco mais. E aí entra uma outra questão também, né? Um técnico com poderes como o Felipão, eu espero que um técnico tão vitorioso, tão caro, que ele consiga identificar bons jogadores do mercado, como o Corinthians contrata. Como é que o Corinthians consegue descobrir Jusilei, Paulinho, Elias, Christian quando veio do Flamengo. Só de volante. Né? Só de volante, aí tem Ralf. Jogadores baratos e funcionam no Corinthians. E tem outros jogadores aí. Como é que o Palmeiras não consegue achar Palmeiras, ao contrário, dessa legião que veio do São Caetano. Uma coisa o Felipão poderia ser esse cara aqui, olha, esse cara é bom, aquele ali eu não quero, esse aqui sim. Mas não, as indicações, muitas delas não foram bem sucedidas. Todas no mesmo lugar, o São Caetano. Deixa eu só pedir licença a vocês, a gente fazer o nosso primeiro intervalo. O Leonardo Tomé, morador de Porto Alegre. Sou colorado, mas adoro camisas de clubes. Essa que apareceu na TV aí tá bem bonita do Palmeiras. Eu queria a camisa do Palmeiras. Obrigado ao Clóvis Vigari, que diz aqui que a seleção do Japão é muito fraca. O seu André Ambrósio Abranczuk, morador de Jundiaí, elogia aqui o programa e fala que sempre assiste quando as netas deixam, quando elas vão dormir mais cedo. Olha, senhor André, não sei se eu torço para as suas netas. Será que a gente concorre com o quê? Com o Discovery Kids? Hoje você não falou da novela. A gente concorre com a novela, com a Carminha. Você não falou da novela hoje. E acabou a novela, Bi Ribeiro? Acabou a novela ainda? Aliás, vou te falar uma coisa, eu me sinto um pouco ignorante por não saber exatamente o que acontece nessa novela, porque eu só ficar tão enlouquecido, aí eu vejo Tufão, Carminha, eu olho... A gente é um páreo. Não se sinta, me sinto marginal na sociedade nesse momento. Cartão Verde vai fazer rapidinho o primeiro intervalo. Se você está vindo da novela, espera só um pouquinho, a gente já volta para falar do Corinthians, do São Paulo e retomar a conversa aqui com o nosso convidado de hoje, Mauro César Pereira. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde, vamos falar do Corinthians que enfrenta o Cruzeiro amanhã em Varginha, mas que Corinthians será esse? A nossa repórter Adriana Cimino acompanhou o treino do time hoje pela manhã e nos dirá. A apenas 2 pontos da meta projetada para o Brasileirão,
O Corinthians fez o último treino antes do jogo contra o Cruzeiro. Tranquilo, o técnico Tite vai colocar em campo amanhã um time mesclado de titulares e reservas. Já na zona de conforto do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai poupar os titulares Ralf, Alessandro e Fábio Santos. Paulinho também não joga porque está defendendo a seleção brasileira. Cássio continua no gol. Welder, Wallace, Guilherme Andrade, William Arão, Guilherme e Edenilson têm a chance de mostrar mais serviço. Por respeito a quem está entrando, o técnico não vai virar as costas para o Eldinho, o técnico não vai virar as costas para o Andrade, o técnico não vai virar as costas para o Arão e dizer assim, vai de qualquer jeito. Eu quero desempenho, quero que eles joguem muito amanhã. Isso eu quero. Depois de machucar o joelho direito na partida contra a Portuguesa, Emerson Sheik ficará fora por 1 mês. Jorge Henrique e Chicão podem voltar na próxima semana, quando o Tite deve cobrar mais a equipe. Agora é o momento de dar as folgas, são para esses 2 jogos, para que a gente tenha, dos últimos 6, cobrança, exigência, como tem cobrança agora, mas aí com todo o plantel à disposição. Com relação ao time que irá para o Mundial, Tite desconversa, mas assume que as atenções já estão voltadas para a viagem para o Japão. Competitividade, desempenho, tudo isso vai ser cobrado, mas sabendo que esse não é para buscar um título, tal qual nós disputamos no ano passado, mas para buscar uma preparação para o Mundial. Quer dizer que, além do palavreado, vocês estão gostando do gestual do Tite também, é legal. Bom, em outras palavras, o resumo é: descansa agora os 2 próximos jogos e depois, nos últimos 6, força total, sem poupar ninguém. Eu não acho que está errado, não. Eu Também acho que não. O que eu acho é que o time deveria estar jogando um pouquinho melhor antes desse descanso. Ele vai ter que reencontrar o futebol que não reencontrou de verdade ainda, mesmo com uma melhora, acho que técnica do elenco, com as trocas de jogadores depois da conquista da Libertadores. E a gente só vai saber depois se o Corinthians vai ou não. Consegue fazer isso aqui. O Chelsea, o Mauro acompanha o campeonato inglês. O Mauro comenta o campeonato inglês, acompanha o campeonato inglês, mas o Chelsea ainda é um time de longe está pronto, né? Não é um time consistente, né? O Chelsea está bem modificado, né? Ele vai ter 13 jogos até a viagem para o Japão. E só jogo pauleiro. Alguns muito difíceis. Por exemplo, jogo da Champions League contra a Juventus em Turim, tem que brigar pela classificação. Já no dia da eleição vai enfrentar, dia 28, né, no segundo turno aqui no Brasil, vai enfrentar o Manchester United, tem jogo com o Manchester City. Tem vários jogos difíceis pelo Campeonato Inglês e pela Liga dos Campeões. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem que tem o Tite. O Roberto Di Matteo, o técnico do Chelsea, ele não tem como pensar no Corinthians e, sejamos francos, os times europeus, especialmente os times ingleses, eles não ligam para essa competição. Não, mas vamos combinar também que não precisa ficar pensando, né, Mauro? Eles Até o não momento ligam, do calendário lá ajuda muito mais o time. Exato, e ele está preocupado com outros adversários. Então, pode o Tite aproveitar para observar atentamente, estudar o seu rival e se preparar como nunca para o jogo da vida. Que acho que a chance do time sul-americano contra o europeu é essa. É o Inter de 2006, é o São Paulo contra o Liverpool de 2005. Dá o bote é o Estudiantes de 2009 contra o Barcelona, que tomou gol no último minuto. Quase deu. Uma diferença absurda, técnica e econômica entre as equipes, e quase o Estudiantes foi campeão do mundo, né, naquela oportunidade. Então, acho que o Tite tem essa condição. É um time, o Chelsea, que está se modificando, agora tem Mata, Hazard e Oscar juntos, né? É um time mais leve, é um time mais rápido, não tem mais Drogba, tem o Fernando Torres, que está até bem. Agora, é um time muito forte, todo mundo joga em seleção nacional. Agora, na frente não se reforçou, né, mano? Mas tem esses 3 jogadores e o Torres numa boa fase na frente. Time mais técnico. Um time muito mais envolvente e que está ganhando o conjunto. E tem melhores municiadores também. Exato. Então, assim, é um jogo muito difícil. Só para ilustrar, Ladir, em 2010, quando o Inter perdeu para o Mazembe, nós estávamos na Inglaterra cobrindo os jogos da Premier League e tal, e a TV inglesa não mostrava nada dos jogos. Quando a Inter foi campeã do mundo, contra o Mazembe, porque o Internacional foi eliminado, o que saía era um registro, assim, a foto do Rafa Benítez, que treinou o Liverpool e foi campeão europeu pelo Liverpool, e treinava na época a Internacional, dizendo: Rafa Benítez, ex-técnico do Liverpool, foi campeão do torneio mundial da FIFA, dirigindo a Inter de Milão, da Itália. Tratamento de Supercopa. Era uma nota. Então, de fato, eles não ligam muito. Não estou dizendo com isso que, se o Corinthians for campeão, não tem brilho. Muito pelo contrário. Eu acho que o Corinthians tem que saber usar isso. Claro. Se eles não ligam, eu ligo. Então, eu vou lá buscar. Não, eu diria até mais. Não é porque eles encaram dessa maneira que o jogo fica mais fácil até, cara. Porque na hora da verdade ali, ninguém quer perder. Ninguém quer. E o Chelsea já pagou um grande mico, né? Que foi a derrota na Supercopa da Europa para o Atlético de Madrid, da maneira que aconteceu. Foi atropelado pelo time do Falcão Garcia. Então, acho que o Chelsea não pode... Por honra. Ir tão mal no confronto contra uma equipe que não tem os recursos provavelmente
pelo que tem acontecido, o Diego Sabeja sai da seleção argentina, o Simeone vai ser o técnico, porque está se revelando um baita treinador, né? E não nos E o Racing mandou esqueçamos que embora. um Chelsea não é um Manchester, não é um Arsenal, Tá na liderança, não é um não tá? Liverpool, né? Vice-liderança. Vice, tava um ponto na frente. Sábado duelaremos pela liderança contra Para o o News currículo Old do Boys. Chelsea, esse Mundial vale muito mais do que valeria para o Manchester A pergunta que não quer ficar lá, Sem dúvida, sem dúvida. Aqui no Twitter, do Pelé e do Thiago Alemão. Rápido. E a tão sonhada estreia do Zizão? Dizem que é só uma questão de condição física. É o quem matou Marcos Só uma do questão de Corinthians. condição né? física? Não, É só o que sobrou. Não técnica, é só física. Não, eu li isso, cara. Eu li isso. Técnica Eu li não isso tem jeito. hoje. Os caras consideram ele fisicamente É a fraco. última- Fraco, pá. É a eu entendo última- também, porque já tá treinando um... É o último argumento, né, para justificar. Aliás, Bem lembrado. Mas aí vai acabar. o Zizão foi o grande exemplo dos marqueteiros pautando a imprensa, né? A imprensa esportiva foi pautada pelos marqueteiros com esse episódio do Zizão, coitado. Não tem a menor condição de jogar no Corinthians, né? Deixa eu fazer uma citação aqui. É o Márcio Ramponi, que escreve pra gente aqui, morador de Espírito Santo do Pinhal, falando que acompanha o Cartão Verde desde 93. Estamos juntos a caminho dos 20 anos. O Wilton Charles aqui pergunta, vocês realmente acham que vai ter jogador do Corinthians convocado no Superclássico? Aí ele fala assim, e ele também tinha mandado outro e-mail aqui, por que todo jogador que não possui nenhuma ligação com o futebol paulista, como o Hulk, causa desconfiança na mídia? Ô, Wilton, vou te falar o seguinte, a minha desconfiança se dava mais por ser um jogador que preza muito a força, que agora eu vejo que tem técnica e que eu não tinha realmente uma visão E apurada eu sobre o sou da futebol imprensa do paulista e nunca desconfiei. É. A Vai, imprensa tá vendo? paulista. Tem de tudo. O Vitor Pires está aqui para nos Não é absolver. fácil, né? Você acha que é fácil? Eu fico procurando esse personagem, a imprensa, Então, é como muito se fosse uma fácil. opinião, a imprensa de tal lugar, como se as pessoas pensassem a mesma coisa. E o bem-humorado aqui, Alexandre Sadal. O Goto não é por eu ser japa, não, mas achei que a seleção japonesa é mediana, pois os gols do Brasil aconteceram por um descuido Até ou que outro. enfim apareceu alguém para defender. Tudo bem, né? Grande Sadal Goto. Muito bom. Bom, nesse embalo do bom humor aqui, vamos falar do São Paulo. O técnico Rei Franco ganhou um tempinho para preparar o time. O São Paulo só volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Atlético Goianiense. E nós vamos ouvir aí o zagueiro Rodolfo e também o Oswaldo, que está numa fase muito bacana. É complicado, a gente perdeu deles lá também, perdemos de 4-3, então a gente tem que respeitar a equipe deles, ganharam do líder do Fluminense, então não é um jogo fácil não, a gente tem que ficar atento nisso, eles estão numa situação difícil na competição, eles vão dar a vida aqui para tentar reverter e a gente tem que ficar esperto, acho que a gente tem que jogar com seriedade. Sempre jogo difícil, né? Brasileiro não tem jogo fácil, a gente vê o exemplo aí no último jogo, o Atlético acabou vencendo o Inter, né? Que era um concorrente direto ali com a gente. Então a gente sabe que não tem jogo fácil, então a gente tem que estar focado para não ser surpreendido. Os caras gostaram de Zalbon. Pô, São Paulo é impossível, Vitor Beira. É impossível, 16 é pontos exagero. de 18 disputados. Bom, o São Paulo tomou as decisões óbvias, né? Aquelas que a gente fala aqui há muito tempo, que o Paulo Miranda é lateral, não é zagueiro, que o Douglas é jogador no meio campo. Um dia eu vou descobrir que o Cortez também é um jogador do meio campo. Se fosse para a Europa, certamente ele jogaria na frente do lateral, a não ser que aprenda a marcar. Tem até um ilustrinho aí, umas imagens do treino do São Paulo. A gente pode ver, por favor, Mas o continue. Douglas está resistindo, hein, Vitor? Ele quer o lugar dele na lateral. Bom, Eu sou ele lateral, eu sou precisa aprender a se defender. Ele pode ser lá, ele precisa aprender a defender. E Ele a pode gente- ser lateral. Agora, o São Paulo, tecnicamente, pelo investimento que fez no começo do ano, Jadson, Cortez, até a contratação do Luiz Fabiano ano passado, quando você olha os outros elencos, o São Paulo tem obrigação de ficar à frente do Vasco. Eu acho que o único time que tinha um elenco para competir, ou tem um elenco para competir com o São Paulo, só que é o elenco problemático é o do Inter. Essa Só coisa que lá de- é Datum, essa do coisa de Alessandro obrigação Dagoberto, né? também, né? Meio, É que a gente imagina que, meio tecnicamente, militar, né? num campeonato longo de pontos corridos, 38 rodadas, quem tem mais qualidade vai acabar E prevalecendo. até porque o Vasco foi desmontado, justiça seja feita, né? Exatamente. O Vasco foi bem tudo, lembrado. O Vasco está no limite. O Vasco não joga menos, joga um jogo ou outro menos do que pode, mas o Vasco não tem mais a oferecer. Por exemplo, eu não queria, no ataque do meu time, Éder Luiz e Alexandro, principalmente Éder Luiz. Agora, é a primeira vez que o Ney Franco vai conseguir colocar em campo o time que ele fala que considera o ideal. Volta o Denilson e agora não tem nenhum problema. Ele está só com o Ganso, com o Canhete e com Lucas, né? com o Fabrício. Não, mas o Lucas tem uma chance de jogar, né? Vai voltar a jogar, né? Eu acho... Ele pôs no Twitter que voltava. É, Falou, quinta eu tô em é o campo. que todo mundo fala. No domingo. Bom, se o departamento médico avalia que tem condições físicas, eu acho uma temeridade. Até porque esse jogo não exige tanto, né? Talvez fosse mais adequado até Mas avaliar assim, a situação do jogador. Mas essa Não sei se vale a pena. é uma questão interessante, né, Mauro? Pelo menos a visão que eu tenho, por exemplo, você vê o jogo do São Paulo com o Figueirense. Teoricamente, você olha a tabela, o Figueirense devia ser um time melhor. É muito mais frágil do que o Atlético Goianiense.
Mas se a gente for medir, tudo bem, os 2 jogos têm uma teórica facilidade, mas é mais complicado enfrentar o Atlético Goianiense do que o Figueirense nas últimas rodadas. Mas talvez, sei lá, talvez deixando o Lucas no banco, é uma coisa para avaliar com o jogador, né? O jogador sempre vai querer jogar, o cara vai chegar querendo jogar. Eu acho que aí a comissão técnica tem que avaliar. Agora, eu estou com o Vitor, eu acho que o que o Ney Franco está fazendo no São Paulo, o Ney Franco é outro personagem interessante, porque ele é um cara gente boa, ele canta, foi lá na ESPN, ele cantou ontem lá, tocou violão, tudo bem. Mas ele fez o básico, ele fez o óbvio, não tinha muito o que fazer. Aí quando você pega o trabalho anterior do Leão, que era muito fraco, qualquer coisa melhor do que aquilo, né, parece uma maravilha. E o elenco do São Paulo é muito caro, de fato. O Vasco, que mas a simplicidade, às vezes, é uma grande inteligência. Sem dúvida. Ainda mais no universo de muitos professores que são muito supervalorizados e tal. Mas o Vasco, quando o Vasco ficou 54 rodadas na zona de classificação da Libertadores, contando ano passado e esse ano. Do time que começou essa jornada de 54 rodadas entre os 4 melhores do campeonato, jogaram contra o Santos no domingo. O goleiro, Fernando Praz, que, aliás, Felipe, não perde uma. O Felipe, que não perde um jogo. O Felipe, que nem titular absoluto ele fica mais no banco do que joga. O Poçante Éder Luiz, né? E o Alexandre. 4 jogadores. E fora reservas que o Vasco tinha, Alain e tal, que também foram embora. Então o Roberto Dinamite acabou com o time do Vasco. Então, o São Paulo tem realmente a obrigação de ficar na frente. Mauro, para você aqui, Pedro Sala, 85 deixa eu fazer o nosso último intervalo, somente ele vai dizer sim ou não, ele responde rápido. Sim ou não, então vai. Fechou o Z4? Ele fechou o Z4 e já manda a resposta. Sim. Pronto. Fechou o Z4, fechou o Z4. O Z e o G. Fechou. Eu acho que não muda, não. Dito isso, então, o Cartão Verde faz rapidinho o seu último intervalo. Voltamos já. Bom, o Santos recebe o vice-líder do Brasileirão, Atlético Mineiro, amanhã na Vila Belmiro, 10 da noite. A boa apresentação no final de semana deu uma animada no elenco, que vive, óbvio, a eterna mistério, a eterna espera pela volta do Neymar. O goleiro Rafael, perguntado sobre o assunto, respondeu assim. Eu creio que sim, né? Eu acho que a gente sabe que ele gosta de jogar, a gente sabe que ele tem uma disposição muito grande, que é um grande jogador e que é novo também, tem uma recuperação muito rápida, já mostrou várias vezes. Não sei se ele chegar, se ele vai jogar, até porque não falei com ele, mas a gente torce que sim. Lógico que vencemos as 2 partidas sem ele, mas isso não quer dizer que ele não faça falta. Não, óbvio que faz falta. Eu comentava aqui no intervalo do programa até que essa maluquice que a gente falou do Lucas antes, agora estamos falando do Neymar. Sei lá, o jogador chega, não sei se dá tempo de fazer um exame de sangue. No caso do São Paulo joga na quinta, é diferente, né? Agora, no caso do Santos... E o Barcos? O Barcos, de agora para agora. Mas é o desespero. Não, o Barcos ainda se falou que se ele jogasse 10 minutos, 15, ainda tudo bem, voltava e jogava. Mas se ele desgaste de viagem, de tudo, cabeça num objetivo, cabeça em outro objetivo, o cara não é máquina também, né? O cara está do lado do Messi, a mãe está do lado do Obina, tudo isso, né? Tem o choque térmico. México, né? Bom, tem gente aqui, ó, o Jean Carlos Vigioli. Qual a explicação para o meio tão caro para o Palmeiras? O Valdívia não ter feito nenhum gol sequer e nenhuma assistência no Brasileirão. Mas o Valdívia nunca foi um grande jogador, nunca mereceu ser ídolo do Palmeiras. Trataram dessa maneira e... Foi beneficiado por uma situação de acordo com o tratamento e não de acordo com o futebol dele e comprometimento. Só para completar, a gente estava até com um negócio. Vocês acham que o Neymar volta e joga? Eu acho que joga. Seguindo o padrão. Hoje. E essa é uma situação do Neymar muito, muito louca, né? Porque o Santos fez um esforço para ficar com o jogador. O Santos não vai à Libertadores no ano que vem. Vai continuar perdendo o jogador para a seleção com uma frequência absurda. No ano que vem para o campeonato para disputar a Copa das Confederações. O Neymar estará lá. E aí, se o Santos conseguir a vaga para 2014 jogar a Copa Libertadores da América, o Neymar estará na reta final do seu contrato, a não ser que ele renove, que ele prorrogue o seu compromisso com o Santos. E no semestre da Libertadores, a cabeça dele vai estar onde? Na Copa do Mundo. Copa do Mundo no Brasil, o craque é ele. Ó. Resolve aí, bonitão. Como é que esse cara vai estar? E é um jovem ainda. Então, isso, a situação é surreal. Para mim, isso é uma das grandes aberrações do futebol brasileiro de todos os tempos. Um clube abre mão de uma fortuna que poderia arrecadar vendendo um jogador para ficar com ele esperando resultado técnico, não consegue. Nitidamente, uma das razões, óbvia, né, é porque ele está sempre na seleção. Eu já fiz vários elogios ao Laor, eu acho que ele não reagir de uma maneira mais dura, mais veemente, eu acho que é o maior erro da administração dele. Porque o Neymar é o cara que faz a diferença em campo para o time dele. Então, ele está aceitando o que gera um prejuízo, mesmo com o mal, pagando salário, investindo no jogador, revelando o jogador. Hoje é o maior. E servindo a seleção brasileira não Santos. Se ele não chia, quem vai chiar? Bom, a gente está chegando no final do programa, que queria também não deixar de fazer um registro aqui. A gente separou uma sonora do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que em visita hoje no Mineirão, rebateu as críticas à organização da Copa do Mundo em 2014, feitas dias atrás pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Vamos ouvir o ministro rapidinho.
O que eu disse a respeito das palavras do prefeito Eduardo Paes é que ele, como qualquer cidadão brasileiro, tem o direito de criticar qualquer procedimento e qualquer atividade relacionada com a preparação da Copa do Mundo. O país é um país democrático e a crítica é um exercício essencial à democracia. Agora, a resposta à crítica também faz parte da democracia. E o que eu disse é que o prefeito está enganado quanto ao juízo que expôs sobre a preparação da Copa do Mundo. Inclusive no Rio de Janeiro, houve uma desinformação sobre o andamento das obras no Rio de Janeiro e uma desinformação maior ainda sobre o andamento das obras e a preparação dos demais estados e do país para a Copa do Mundo nas outras 11 sedes. Foi essa a resposta que eu dei ao prezado prefeito Eduardo Paes, de forma respeitosa. Respeitosa até demais, né? Eu fiz questão de separar essa declaração do ministro para falar o seguinte: o grande teor da crítica do Paes tinha sido de que o Brasil tinha errado na preparação da Copa do Mundo. O Valk, o secretário-geral da FIFA, estava junto com o ministro aí e acabou de deixar claro, amanhã isso vai estar em todos os jornais, que Copa das Confederações com 6 estádios muito dificilmente acontece. Ou seja, a organização realmente está errada. Eu acho que a Copa do Mundo do Brasil é uma aberração. Com esse dinheiro público todo envolvido, é uma coisa sem pé nem cabeça. Estádios que serão elefantes brancos, o ministro, infelizmente, os defende em cidades onde não tem time nem na 3ª divisão nacional. E acho impressionante como um político recém-eleito, né, reeleito, o senhor Eduardo Paes, tem a coragem de falar com tanto orgulho que em 2016 o Rio de Janeiro será maravilhoso, que tudo vai ser muito bem organizado, depois de ter promovido o PAN na mesma cidade do Rio de Janeiro, em 2007. Do jeito que foi. Né, com um legado, entre aspas, que inclui um velódromo que vai ser demolido, que não serve para nada, um parque aquático, Maria Lenk, que também não serve para os Jogos Olímpicos, então vou ter que construir um outro, entre outras aberrações. Né? O orçamento de 400 milhões virou 4 bi, as contas não foram aprovadas até hoje. Exato. E o estádio de futebol Engenhão, que hoje está com o Botafogo, que custou quase 400 milhões, e no orçamento original custava menos de 70 milhões, custaria menos de 70 milhões. Ou seja, em má organização, então ele entende. E o caríssimo ministro deveria cobrar a CBF para que a gente pudesse ter um futebol interno melhor, em vez de se preocupar apenas com obras de estádio. Se preocupe com a honestidade do gasto nelas. Como na minha época de moleque falou e disse, Vitor Bina. Bom, a gente está chegando no final, só o vencedor da camisa, citei aqui o Alexandre Sadal. Foi ele o ganhador da camisa do Palmeiras. O livro, a partir de agora, é do Joel Leite, morador aqui de São Paulo, capital. Mauro César, muito obrigado. O Bi Ribeiro também me avisou que o Barcos está entrando em campo nesse momento. Vai jogar uns 6 minutos. Está 2-0 para a Argentina. Gol de Higuaín do Messi. Aqui também. 2-0 para a Argentina, Higuaín e Messi. 2-0 ele põe o Barcos? Olha lá. Para quê? Ele não é palmeirense, né? Mauro César, obrigado mais uma vez, cara. Espero que tenha gostado do papo. Não, foi ótimo, obrigado. Volte mais vezes, foi um prazer te encontrar. Legal. Valeu, Celso Zelt. Legal. Quer citar algum Twitter aí rápido, só o Miguel nome? Pecora disse que, além da romântica ou pragmática, etc., as preferências têm a ver com estilo. Vitor e Mauro têm mau gosto, confessem. Valeu também, Rodrigão Bolotti, o Everton Rinaldi, o Giovanni Neto. A gente encerra aqui o Provocações Miguel a seguir. Pecora, viu? Eu não falei o nome dele aqui. Provocações a seguir traz uma entrevista com o médico psiquiatra Roberto Chiniachique e a gente encerra esse nosso encontro mostrando uma sequência de gols da última rodada do Brasileirão, que estará de volta amanhã na sua 31ª rodada. Muito obrigado pela companhia, até a próxima terça. Juízo, torcida brasileira, até lá, boa semana.